pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia, de Língua Portuguesa, trabalhando hoje com vocês o gênero textual entrevista, né? Vamos verificar mais aí um pouquinho sobre a entrevista, sobre esse gênero textual, né, que tá aí nas mídias, né, o tempo todo. Nós temos o oral e o escrito. Lembrando vocês também de acessar o Classroom, não esqueçam lá, as atividades têm que ser feitas, olha lá. Não esqueçam de clicar ali a presença, lembrando o terceiro trimestre, ok? Logo, logo estaremos aí em 2021, então temos que acelerar para não deixar nada para trás, ok? Então vamos verificar os nossos objetivos das nossas aulas? Então, comigo lá. Objetivos da aula: conhecer o gênero entrevista, constituição e funcionamento, identificar particularidades das entrevistas, realizada nas modalidades oral e escrita da língua. Bom, nós temos esses dois momentos, né? Então eu posso, às vezes, lá vejo na televisão, né, ali sempre um entrevistador entrevistando alguém, ou um jogador de futebol, ou um político. Então sempre ali a fala acontecendo ali no discurso direto, pessoal, né? Então, um pergunta, o outro responde ali, perfeito? Bom, então vamos lá, relembrando. O que é o gênero entrevista? É um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador ou entrevistadores e entrevistados. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população, informar, né? Então nós já sabemos que a entrevista ela passa para a gente um conhecimento de alguma coisa. Então, tá falando ali de futebol? Então faz a pergunta ali para o jogador responde, como é que foi e tal, e como é que foi aquele lance, isso, aquilo, e ele então responde ali, perfeito? A estrutura da entrevista é composta por etapas: a introdução, as perguntas do entrevistador ou entrevistadores, as respostas do entrevistado e uma conclusão. A entrevista é geralmente precedida por um título e, por vezes, por um subtítulo. Isso, claro, na escrita ali. Então, acontece, às vezes, de verificarmos a entrevista, como que nós vamos... Às vezes acontece de aparecer o nome, né, do entrevistador e embaixo o entrevistado falando, ou às vezes fica em negrito, para que possamos então distinguir quem está perguntando e quem está respondendo ali, ok? Manchete ou título tem por objetivo despertar o interesse no público espectador. Costuma vir acompanhado de uma frase de efeito, proferida de modo marcante por parte do entrevistador. Apresentação. Nesse momento, faz-se referência ao entrevistado, divulgando sua autoridade em relação ao assunto que será tratado, seu conhecimento técnico, acadêmico ou experiência sobre os pontos principais relativos à entrevista. Bom, então é mostrado ali quem está fazendo a entrevista, a revista Veja está entrevistando lá o fulano de tal sobre o assunto X, falando sobre isso, isso, aquilo, e daí então vem a pergunta e logo após a resposta ali, ok? Muito fácil, um gênero assim bem gostoso de ser identificado. Perguntas e respostas. Trata-se do discurso propriamente dito, em que perguntas e respostas são proferidas consoantes ao assunto abordado. Em meio a essa interação, há um controle por parte do entrevistador, para demarcar o momento da atuação dos participantes ali. É claro, pessoal, que o entrevistador, ele tem que ter ali, né, o manejo da coisa. Ele tem que ter estudado o assunto, saber o que ele vai perguntar, né? Induzir para que seja uma pergunta legal, né? Porque senão fica aquele sim, não, e isso não é legal. Então ele precisa passar, né, para o entrevistado para que ele fale mais, mostre
para que informe ali quem está escutando a entrevista ou lendo, ok? Atividade 1. Então vamos lá pensar um pouquinho, verificar se vocês entenderam, se está fácil ali. Então lá, quais as características do gênero textual entrevista? Como é que você conhece? Você diz assim, não, esse é um gênero textual entrevista. Então, oral ou escrito, mas como é que você detecta? Com vocês lá. Tranquilinhos lá? Conseguiram? Responderam? Tá fácil, né? Então, ali, quais as características do gênero textual? Entrevista. As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto, reprodução literal da fala do entrevistado. Então, não que não tenha também a escrita. Às vezes acontece de cair em concursos, vestibulares. Então, nós temos que saber que pode acontecer também a escrita, né? Principalmente nos concursos aí. A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo, e a segunda, pois geralmente o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. Então, o legal é isso, né? Então, tá ali exatamente o que um perguntou, o que o outro respondeu e aparece ali no momento exato, do jeitinho, né? Então não é passado por um discurso indireto, aonde ali o entrevistador, ele coloca ali o que o camarada falou. Não, não é isso. Então aparece mesmo do jeito que ele falou, a fala, os tempos verbais, tudo no momento exato ali da fala. Continuando então a nossa leitura lá. A entrevista é um texto jornalístico em que uma pessoa se destaca, fala de sua vida pessoal ou profissional
e da sua opinião sobre determinados assuntos. Na entrevista, duas pessoas se encontram para que uma delas faça perguntas, entrevistador, que deverão ser respondidas pela outra, entrevistada. Bom, já sabemos que a entrevista tem quem pergunta, o entrevistador e o entrevistado, que é quem responde ali. E daí, Tânia, como é que estão as suas aulas? Ah, minhas aulas estão legais, isso e aquilo, passando. Então veja o discurso ali direto, no momento, ok? Espontâneo. O discurso da fala é reproduzido na escrita, em geral de maneira fiel ao que o entrevistado falou. Mesma coisa. Ah, professora, como que acontece então na escrita? Exatamente igual. O verbo colocado no mesmo tempo ali do presente, falando do jeitinho que ele falou. Então não é mudado, porque senão passa a ser daí o discurso indireto. Perfeito? Então se ele está falando ali aquele tempo verbal, mantém-se ali o tempo verbal. Ok? Do jeitinho que é falado. Discurso direto. É o discurso em que a fala das personagens é reproduzido no texto. Para expressar essa fala, usa-se dois pontos, travessão ou aspas. A predominância da primeira pessoa do discurso, eu. Quando na entrevista, o discurso direto pode ser indicado apenas pelo nome ou sigla do nome do entrevistado. Bom, é claro, né? Então, se eu estou perguntando e se ele está respondendo, então, predominância maior aí, sem dúvida nenhuma, é o quê? Primeira pessoa do singular ali, né? Pode acontecer também a primeira pessoa ali do nós, às vezes, mais de uma pessoa está respondendo ali ao entrevistador, não é verdade? Mas ali, a primeira pessoa é a que mantém ali a ordem. Discurso indireto. O narrador reproduz a fala da personagem, muito similar ao que fazemos ao contar o que ouvimos de outra pessoa. Predominância na terceira pessoa do discurso, ele ou ela. Então lá, pessoal, muito importante na entrevista lembrar que está trabalhando a primeira pessoa, ok? Então, discurso direto ali. Então, vamos pensar mais um pouquinho lá. Vamos verificar se estamos guardando ali tudo que está sendo falado. A entrevista é realizada no discurso direto, indireto ou direto e indireto. Com vocês lá, hein? Daí, pessoal, claro que não é raro, né? Porque foi falado no direto, indireto, então mostramos ali o tempo todo. Então, sem dúvida nenhuma, a entrevista é realizada no discurso direto, ok? Atividade 2, mais um pouquinho para a gente lá. Onde circulam os textos do gênero entrevista? Qual é o local que nós encontramos a entrevista? Com vocês lá.
Muito fácil, né, pessoal? Claro, quais são os meios que circula a entrevista ali? Nos sites, jornais, no rádio, né? O tempo todo ali nós estamos verificando a informação de alguém, ou de um jogador, ou um político, alguém sendo entrevistado e passando para a gente as boas novas ali, ok? Então, o gênero textual de entrevista circula pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Então vamos lá, vamos ler esse textozinho? Acompanhem lá. A gente não produz as coisas necessárias para quem efetivamente precisa. Ladislau Dunbar. No final do ano de 2008, o projeto Criança e Consumo do Instituto Alana iniciou uma série de entrevistas para o newsletter online com o objetivo de abordar os impactos negativos do consumismo infantil nas esferas social, ambiental e econômica. A edição Sustentabilidade traz depoimentos dos especialistas Fábio Feldman, Hélio Matar, José Henrique Penido, Ladislau Dunbar. Cada um deles, ao seu modo, afirma que a ação do homem causa danos cada vez mais graves ao meio ambiente. E a questão do consumo é essencial nessa discussão. O conhecimento, a informação, como o senhor estava explicando ainda. De novo, pessoal, porque agora, né, tá fazendo ali, tem ali o entrevistador falando, então eu vou mais lento para que vocês consigam captar lá. O conhecimento, a informação, como o senhor estava explicando, ainda não atingem grande parte da população mundial. Precisamos repensar nosso modelo de consumo? Agora o entrevistado vai falar, né? Sim, mas veja bem, o que é entendido de maneira geral como consumo são os 30 pares de sapatos em casa. É a compra excessiva de blusas e vestidos, é o carro, é os celulares, né? Às vezes tem pessoa que tem 2, 3, isso é o consumismo. Mas estamos falando de valores também. As grandes empresas do fast food invadiram as escolas dos Estados Unidos, oferecendo computadores. Uma vez lá dentro, é óbvio que se gerou uma epidemia de obesidade infantil, o que acarretou outro tipo de consumo, que são as cirurgias plásticas. Quer dizer, esse tipo de consumo trata de bens e serviços. Esse é o hiperconsumo, organizar a vida em torno do consumo. Deslocar seus valores em função do consumo. Essa é uma dimensão que já está em crise. Então veja, gente, o nosso assunto, certo? Que o entrevistador e o entrevistado estão tratando é o quê? É o consumo excessivo. Então o que é consumir? Ah, é comer um sanduíche no McDonald's? Não. É McDonald's, é aquela coisa assim, é você ter um sapato, 2, 3, 4 na prateleira, você ter 3 celulares, 2 carros, uma moto e tudo ali na garagem, aquilo ali, certo? Esse é o consumo, perfeito? E isso é claro que faz mal para o nosso planeta, hein? Como você resumiria a entrevista que acabamos de ler com vocês agora?
aí, pessoal, o que vocês colocaram ali? Vamos verificar? Como você resumiria a entrevista que acabamos de ler? Em 2008, o Instituto Alana entrevistou uma série de especialistas sobre os danos cada vez mais graves que a ação do ser humano causa ao meio ambiente. Planeta pedindo socorro, pessoal, né? Para que tanta coisa guardada ali sem utilizar, ok? Segundo a entrevista, o hiperconsumo é A. Organizar a vida em torno do consumo. B. Consumir alimentos das redes de fast food. C. Ainda muito jovem realizar cirurgias plásticas. D. Deslocar seus valores em função de ajudar o próximo. O que será, pessoal? Com vocês ali. Vamos lá, pessoal? Respostinha pra gente ali? Sem dúvida nenhuma. Organizar a vida em torno do consumo, ok? Muito bem. Então, o que estudamos hoje? Retomamos o gênero textual entrevista, identificamos como o discurso se organiza em uma entrevista, ok? Então, falamos do discurso direto, indireto ali e mostramos para vocês que a entrevista está presente o tempo todo na vida da gente. Até a próxima aula.